Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a preocupação da direção neste momento com todo o elenco do Grêmio e com o que tem para disputar a Copa do Brasil e a final do Campeonato Gaúcho. É uma semana tumultuada, apertada e se gerou uma grande preocupação para os dirigentes do Grêmio. O que a direção do Grêmio pensa do trabalho do Gustavo Quinteiros? Publicamente e nos bastidores. Depois do jogo do Grêmio, nesse clássico Grenal, eu pude conversar com alguns dirigentes e a gente já tem alguma ideia do que pensa a respeito e o que se projeta a partir de agora. O presidente Alberto Guerra falou na sua coletiva após a derrota do Grêmio sobre a falta de jogadores experientes. Os chamados faltou um pouco de casca, como ele disse. O que o presidente quis dizer com isso? E claro, quando ele fala das possíveis contratações, a janela está se abrindo e pode surpreender a partir de agora. Deixa eu te contar tudo isso porque tem tema pra caramba, então eu quero aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e comenta sobre esses assuntos, porque a gente tem muito o que falar a respeito e repercutir depois dessa derrota no Clássico Grenal e já se pensa em decisão de Copa do Brasil e a final para o próximo domingo no Beira-Rio. Vamos lá então, porque é o seguinte, a preocupação da direção nesse momento, ela é clara, ela é muito nítida. O Grêmio não teve um bom rendimento no jogo contra o Sport Clube. Até o Leandro De Zábato estava falando que o Inter não levou tantos perigos assim, não perdeu tanto controle do jogo, né? Mas igual o Inter podia ter feito 4, 5 gols ao natural e estava tudo certo. Para o lado do Inter. Para o Grêmio, a gente pode analisar que o Grêmio foi envolvido em alguns lances e deixou muito claro a falta de entendimento do esquema tático. Eu não quero dizer que seria falta de qualidade dos jogadores. Se vocês acham, pode comentar, mas eu não quero pensar nesse nível. O fato é que o time do Grêmio está se entrosando, está em transição, está em montagem e o treinador recebeu alguns reforços agora. Como que eles vão se conhecer? Como eles vão saber aonde estão jogando? É diferente de jogar com uma equipe como o Inter, que já treina, esses mesmos jogadores estão há um ano treinando junto, 1 ano e 3 meses. Então isso muda muito a questão de adaptação. Treinador novo, forma de jogar, não é mais um jogo de aproximação como era com o técnico Renato, agora é um jogo mais em vertical, com bolas lançadas, bola em profundidade, tentando ganhar em velocidade, coisa que com o técnico Renato era jogo de aproximação ou jogava num ponteiro habilidoso como o Soteldo para tentar resolver algo. Era isso. Hoje não, hoje muda. Hoje tem uma característica diferente. Portanto, até o Monsalve não conseguiu render tanto nisso. Mas eu quero voltar aqui para vocês entenderem qual é a maior preocupação do Grêmio, exatamente com a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho final. A logística do Grêmio vai gerar sim um desgaste muito grande para o elenco. E agora o dilema do time do Grêmio, do dirigente e da comissão técnica é entender qual é o melhor jogador para essa partida de quarta-feira, qual é o melhor time para colocar. A força máxima, a gente sabe que vai ser colocado, os melhores que vão estar em melhores condições. Mas será que aquele que está 90%, aquele que está 80% ou aquele que está 50%, qual que tu pode botar num jogo desse? E pensando muito bem a respeito disso. Porque o Grêmio viaja na terça-feira às 15 horas e 20 minutos, pega um voo para Minas Gerais, para Goianá, mais especificamente, Goianá e Minas Gerais. E depois vai pegar um ônibus para rodar 3 horas até São João del Rei, para onde vai ser o jogo do Grêmio na quarta-feira. E o detalhe, o Grêmio volta só na quinta pela manhã fazendo o mesmo trajeto. Nós estamos falando de 6 horas de viagem, 3 horas de ônibus, mais 1 hora em aeroporto e a viagem de avião de lá para cá. É muito tempo para poder fazer isso, além do desgaste do próprio ônibus, de 3 horas de ônibus, qualquer um chega cansado, isso é nítido, não tem como a gente discutir a respeito disso, que qualquer um chega cansado numa viagem de 3 horas de ônibus. E isso é uma preocupação, porque o Grêmio volta na quinta, vai chegar no final do dia, praticamente no meio da tarde, sexta-feira tem que se preparar, sábado o jogo no domingo. Quais são os jogadores? Quem o Gustavo Quinteiros vai poder colocar para a final do Campeonato Gaúcho? Isso baseado que voltará com uma classificação da Copa do Brasil. Aí a gente entra num outro ponto depois de tudo isso.
porque o presidente Roberto Guerra fala na sua coletiva que o trabalho do Gustavo Quinteiros ele é muito bom. Não existe publicamente uma possibilidade de uma troca. Ninguém quer isso. O Grêmio não quer passar por esse tumulto agora, até porque tem 2 decisões em uma semana. Ele fala, elogia o trabalho do Gustavo Quinteiros e de toda a comissão técnica. E ele percebe que o Grêmio tem uma certa dificuldade, porque recebeu jogadores agora. Percebe-se que na coletiva de apresentação do próprio Grêmio de 2025, o presidente Roberto Guerra ele deixou muito claro que esse ano é um ano de transição, é um ano difícil do Grêmio, por todo o contexto financeiro, de mudança de equipe, mudança de fotografia. O Grêmio muda muitos jogadores, o Grêmio contratou um monte de jogador e mandou vários embora. E isso é muito claro na questão de adaptação dos que estão chegando, da transição e de fazer o encaixe do time, o encaixe perfeito. O time do Grêmio do ano passado, do técnico Renato, não era encaixado. E a gente sofreu na temporada inteira por todos os problemas que ocorreram. E exatamente hoje o Grêmio sofre o mesmo problema, que é um sistema defensivo deficitário. Mas esse sistema defensivo deficitário, ele preza no quê? O que está atrapalhando? É o entrosamento. Mudou todos os jogadores do sistema defensivo do Grêmio. Inclusive o Grêmio contratou o primeiro volante. E o Vila Sante, que joga de primeiro volante, está de segundo. E ele perdeu totalmente o rendimento. E não é agora. O ano passado ele já tinha caído de rendimento e esse ano continua. Não quero citar nome de jogadores nem para criar clima contra eles. Bem pelo contrário. Mas tem algumas coisas que não dá certo. Bom, o Luan Cândido no final do segundo tempo no Grenal mostrou que tem condições, mas no primeiro lance dele ele já sentiu o peso do Grenal. No passe que ele deu ele errou. Depois ele se soltou e a coisa andou. Eu já vinha pensando que ele vai dar uma consistência melhor no sistema defensivo, porque ele é um cara alto, forte e veloz e tem uma noção de jogo. Diferente do Lucas Esteves, que pelo lado dos colorados acham que ele foi o melhor jogador do Grêmio em campo. Nós gremistas não achamos. Tanto é que ele e o João Pedro foram os principais jogadores que deixaram o Inter jogar. E o Inter fez gols em cima desses 2 jogadores, com erros defensivos deles. E aí, o João Pedro, podemos falar sobre nomes de novo? Não quero entrar nesse mérito para vocês. Mas é um trabalho novo e o presidente do Grêmio dá todo o apoio para a comissão técnica. Aí eu entro no bastidor, eu conversando com alguns dirigentes depois do jogo e deixei muito claro, perguntei exatamente para eles a respeito dessa situação do Gustavo Quinteiros, o que eles estão achando. E a resposta deles foi muito clara. Nós estamos dando respaldo para ele fazer o que ele tem o que ele pode fazer de melhor e ele colocar o que tem de melhor. Os treinamentos são muito bons. A gente vê evolução nos treinamentos. Só que quando a gente vai jogar contra um adversário, tem um adversário no lado de lá. E aí a gente pode entender que o Grêmio não está estudando tão bem assim o adversário. O Grêmio está indo nas suas convicções de futebol. E aí eu questionei, mas não estão estudando os adversários? Sim, estamos estudando. Essa é a parte principal. Está tendo uma falha nesse caminho. E aí precisa ser colocado. E claro, o entrosamento também. Então assim, não precisamos pensar que está tudo errado. Não tem nada de errado. É uma transição. O presidente, quando falou na apresentação dele que seria um ano difícil, porque trocou toda a comissão técnica, trocou todos os staffs do Grêmio para poder chegar a uma comissão técnica nova, para não terem o vício do treinador e do sistema de trabalho anterior. Foi tudo novo, é tudo diferente. E a gente precisa dar esse crédito. Se o Grêmio vai classificar na Copa do Brasil, eu não tenho a menor dúvida que o Grêmio vai passar o carro por cima do Atlético de Minas. Não tem como não ser diferente. Uma vitória tem que ser feita expressiva com grande futebol. Mas no Grenal, o Grêmio tem que mostrar vontade. E aí eu coloquei isso para o dirigente. E eu falei no vídeo anterior aqui. Falta gremismo. Falta alguém que conheça, que tenha vontade, que tenha raça, que chame o jogo para si. É isso que o presidente fala quando ele diz que faltou casca para os jogadores. É essa maturidade. Não precisava ser um jogador de 35, 40 anos. Podia ser o Monsalve, matar no peito, mas desde que ele tenha respaldo de todos os outros jogadores. E nenhum deles no Grêmio estava um tirando, defendendo o outro. Bem pelo contrário. Eles estão
só separando a briga, a discussão, em vez de cadenciar o jogo, amorcegar, catimbar. Tá faltando isso no Grêmio, tá faltando a malandragem no Grêmio. O Grêmio se tornou um time que a gente queria, profissional, sem sangue. Os jogadores vão lá, jogam, tapinha na bola, fez gol, não fez, tá tudo certo. E isso não pode acontecer no futebol. Se tu não tiver sangue e vontade de vencer e mostrar pra torcida que tu tá ali com a camisa, não veste a camisa do Grêmio. É esse o detalhe. E detalhe, último recadinho para vocês. Gemerson volta e aí podemos ter uma mudança no sistema defensivo de novo. Eu quero saber de vocês todos esses assuntos. Comentem aqui, dá o like, se inscreve, ativa as notificações. Ó, falta pouquinho para 15 mil inscritos. Dá essa moral para mim, vem. Daqui a pouco a gente volta.